Bom dia para vocês. Hoje eu acordei animada, porque às vezes a gente acorda meio calma, triste, mas hoje eu tô um pouco melhor, porque a situação do Brasil, ela nos deixa muito preocupada. Essa história de esquerda e direita, eu não vim aqui falar de política, mas eu vim falar da ansiedade. A ansiedade é um transtorno que prejudica muito. Deixa eu apagar aqui no computador. Prejudica muito a nossa qualidade de vida. Meu Deus, esse computador aqui. Nos tempos atuais. Porque algumas pessoas são esquerdistas, outras são direita. E eu tenho percebido a divisão que está. Então, eu parei de ouvir sobre política e invisto mais na minha carreira. Porque não adianta, a minha mente, ela vai ser depositado na minha mente tudo que é de ruim. Eu sou brasileira, amo o Brasil e luto por um Brasil melhor. Confesso que tudo isso que está acontecendo gera um medo, gera uma ansiedade, mas eu logo ligo minha lâmpadazinha assim, para que a luz entre na minha mente e me descarte desse movimento. Eu quero que o Brasil mude. Essa política que nós temos hoje não está sendo legal e está trazendo muita ansiedade, muito conflito, muita tribulação no coração das pessoas e na mente. Então, o transtorno de ansiedade, ela prejudica a qualidade de vida das pessoas nos tempos atuais. Mas como, assim, a gente identifica essas crises, esses sintomas? A gente sabe que não é fácil, nem sempre é fácil discernir e reforçar essa nossa... Como é que eu vou explicar para você? Essa ansiedade. Às vezes a gente reforça a ansiedade, caramba, e adoecemos. E atrapalha e impede simplesmente o movimento do nosso dia a dia. E isso atrapalha o nosso trabalho, o nosso relacionamento, a nossa comunicação. Somatizamos no corpo. Conheço pessoas que adoeceram por conta disso. Então, a ansiedade, ela é um sentimento ligado às preocupações. Ou ela está ligada também ao passado e ao futuro. Então, se está ligado às preocupações, não é somente com o momento aqui e agora. É o momento que passou e o momento que vai entrar. Então, de acordo com a Organização Mundial de Saúde, 264 milhões de pessoas no mundo inteiro sofrem do transtorno de ansiedade generalizado, que é a TAG. É um dos piores transtornos. Também, um pouco de ansiedade, ela ajuda muito. Porque ela vai nos despertar para evitar que algo importante possa acontecer e você não saber lidar com isso. Então, eu anotei aqui, né, fiz uma colinha, existe ansiedade versus medo. O medo, ele é muito importante na nossa vida. Eu não posso excluir o medo, porque senão eu vou atravessar uma rua, não vou prestar atenção no carro, eu vou tomar qualquer tipo de remédio, vou ter algum problema para lidar com situações. Então, o medo, ele nos protege, entre aspas. O medo, ele cria uma reação natural com a qual a pessoa precisa conviver. E isso é fundamental e efetivo. É o sinal de alerta que o nosso corpo, mediante algo diferente na nossa vida, ele nos protege. E a ansiedade e o medo, eles diferenciam quanto à sua origem. O medo diante da situação dos objetivos específicos. Por exemplo, nós temos o medo de altura, medo de aranha, medo de barata. Isso é uma outra situação. Então, você vai se proteger daqueles bichos. Você não vai deixar, por exemplo, o medo de pegar uma Covid. Então, você vai fazer de tudo para não pegar essa doença.
E a ansiedade, ela causa problemas físicos, psicológicos, nesse transtorno de ansiedade. Então, eu coloquei aqui, para eu não esquecer, alguns sintomas da ansiedade, que é respiração ofegante e falta de ar, palpitações e dores no peito, fala acelerada. Eu, semana retrasada, por conta de um problema da minha mãe de Alzheimer, ela está começando, então ela começou a me cobrar muito, eu tive que até parar meu trabalho para respirar, porque eu trabalho com pessoas, eu sou terapeuta, professora, ministro curso, cheio de projeto, e de repente vem essa situação na minha vida. E eu fiquei muito acelerada. Confesso que ainda estou um pouco, eu sempre fui muito ativa. Então eu sempre tive uma fala acelerada. Só que piorou, que chegou a dar gagueira. E eu fui parar no médico nesse dia. E quem descobriu isso? Foi uma corretora que eu fui ver um aluguel para morar junto com a minha mãe. Um aluguel de uma casa de 3 quartos, sala, cozinha, banheiro. E tinha um espaço muito grande para ela poder caminhar, andar. Uma casa bem segura numa vila. E essa corretora, quando ela me viu, ela falou assim: você está conversando comigo pelo WhatsApp? Você percebeu que você não está falando coisa com coisa? Eu, como assim? E você não está percebendo, eu estava com meu marido. Você não está percebendo que você está gaguejando e sua fala está acelerada? Aquilo me deu um alerta. Falei, caramba, não percebi. Aí eu vi o imóvel, tudo bem. Falei com a minha irmã, na época ela falou assim, naquela semana, tem umas 3 semanas ou 4, você não foi ao médico? Pode ser um AVC. Então me despertou. E à noite eu fui parar no hospital. A médica fez uma tomografia e falou: se der qualquer probleminha e eu perceber que está faltando alguma coisinha, eu vou te internar no CTI. Eu acho que aquela palavra deu um estanque na minha vida que eu, me estabilizei rapidinho no que eu pude. A tomografia não deu nada, graças a Deus, agora eu marquei o neuro, porque eu fiquei ansiosa, era muita cobrança. O ser humano não aguenta e eu não estava acostumada com isso. Eu sei que a minha mãe, ela sempre foi assim: oi, tudo bem? Assim, Solange, vou acenar aqui para você. Deixa eu ver aqui. Eu tô sem óculos. Você também, acenar. Muito obrigada por você estar aqui na minha live. Então, a ansiedade, ela causa transtornos na nossa vida. E eu fui vítima da ansiedade. Eu fui vítima de um sistema familiar que estava adoecido naquela época, em 2000, quando eu tinha 17 anos. Eu não me lembro nem a data, nem quero lembrar, já passou. Então, por eu sofrer de ansiedade, o que aconteceu com a minha vida? Quando meu pai faleceu, que era um pai muito presente na minha vida, um pai que tudo que eu sou hoje, abaixo de Deus, eu agradeço a ele. Depois a minha mãe, com a função materna dela. Porque eu quero dizer para vocês o seguinte: pai, ele não precisa ser somente biológico. Ele precisa ser um pai. Ele precisa ser um pai e uma mãe suficientemente boa, o bom, como diz o Winnicott, um psicanalista. Então, eu não sabia disso naquela época. Então, quando meu pai, ele faleceu de leptospirose por um problema que surgiu na minha casa, meu pai e minha mãe cismou, minha mãe tem um toque de limpeza, e como era um domingo, a fossa, ela veio para fora, e o quintal da minha casa era muito limpo, minha mãe sempre foi muito limpa, ela tem um transtorno obsessivo compulsivo por limpeza. E quando ela viu aquilo, e meu pai estava com uma feridinha no pé, ela falou: limpa aquilo. Ele falou assim: não, na segunda-feira, amanhã eu chamo alguém. Não, ele limpou. O que aconteceu? A urina do rato entrou naquela feridinha e ele adoeceu, e em uma semana ele faleceu. Porque imagine, se hoje a leptospirose é difícil perceber, é difícil uma avaliação numa anamnese, imagine no passado. Então ele faleceu em uma semana. Não é o caso aqui. Então, me obrigaram a ver meu pai, eu fiz todo o trâmite, eu era mais velha, e eu adoeci. Eu comecei a ter os mesmos sintomas. Minha mãe, toda vez que ia no hospital, ela trazia para mim o sintoma do meu pai. Isso não foi bom. Os pais hoje em dia ainda fazem assim: conta os seus problemas para os seus filhos, e os filhos às vezes não estão preparados para ouvir. E eu não estava preparada para ouvir. Não estou dizendo que eu também não fiz isso com a minha filha. Estou dizendo que a gente às vezes esquece e a gente comete o mesmo erro. Então, a minha mãe, ela trazia tudo que meu pai, ele vomitou, meu pai colocou sangue, meu pai fez isso, meu pai
Então, quando ele morreu no dia seguinte, eu somatizei todos aqueles sintomas. Então, o que aconteceu? Quando eu estava bem de vida, o tempo passou, eu não quis ver meu pai no caixão, me obrigaram a ver, que eu tinha que dar o último beijo. Olha essa crença, olha esse legado familiar doentio. Não foi bom para mim, não estou dizendo que não vai ser bom para você. Para mim não foi, porque eu queria ver meu pai do jeito que ele, eu queria lembrar do meu pai do jeito que ele era. E não, me obrigaram. Eu aprendi ali que o chá de erva, cidreira, capim-limão e outras coisas mais, que eu não me lembro o que eles colocaram numa cafeteira, dopava, eu fiquei dopada. E me obrigaram a beijar meu pai e eu fechei, travei o meu olho. E aquilo meu cérebro registrou. Meu coração e meu cérebro registrou. Tá bom? E aí, quando eu estava bem, em 2005, eu fui chamada para dar aula na Universidade Estácio, em Friburgo, onde eu estava morando, que meu marido era pastor lá. Fui chamada através de um membro da igreja que a gente pertencia. Ele trabalhava na Estácio e ele me indicou e eu entrei. Fiquei na Estácio de 2005 a 2009. Mas logo que eu entrei, eu adoeci. E antes disso, já estava com meu olho esquerdo aqui com um probleminha, só que ninguém descobria, mas lá eu adoeci de verdade. Bem, em 2009 eu tive que pedir as contas, porque eu já não dei mais, e nisso eu perdi meu globo ocular, onde eu faço tratamento até hoje no Pedro Ernesto, me tornei PCD. Então o que eu quero dizer? A ansiedade, eu não estou aqui para falar do meu problema, mas para dizer o que é ansiedade. O medo, as crenças limitantes, os legados familiares, os gritos que os pais dão, o bullying que a família faz com os filhos. Você não vai dar para nada, você não aprende, você é burro, você é um imbecil, bate na criança na rua, dá tapa na cabeça, bate aqui, ó, bateu aqui, tá mexendo com várias veias, que vai ao coração, que vai para a mente. Fica batendo que não deve, nunca, nunca, nunca. Um pai que bate numa filha num filho é porque ele já perdeu um pouco da autoridade, no autoritarismo. O autoritarismo também é doença. Então, quando você xinga seu filho, você na rua principalmente, você está baixando aquela autoestima. E o futuro dessa criança é não te ouvir mais. Acabou a sua moral. Pode bater quanto for. Se fosse bom, bandido não ficava em cadeia, né? Porque eles apanham. Apanham até de traficante. Então, quanto mais apanho, mais rebelde eu fico. Então, essa ansiedade generalizada, esse estresse, essa angústia, me trouxe de presente, entre aspas, né, uma doença autoimune chamada esclerite autoimune. Abaixo de Deus, Deus me colocou excelentes profissionais. Foi a Karen Toledo, que é uma doutora ela é oftalmologista. Ela fica na clínica de olhos em Icaraí. Ela e o esposo dela são pessoas assim extraordinárias e excelentes. Depois ela me indica a doutora Elisa, que é uma grande reumatologista, professora e oncologista, que eu fui no particular, depois elas me levaram para o Hospital Pedro Ernesto, onde eu estou até hoje. Com essa angústia toda, eu adquiri o quê? Uma doença autoimune, que é a esclerite, e um líquen plano, que também dá no corpo todo. São feridas. E graças a Deus, tudo sob controle. Então, quando eu comecei com a minha gagueira, e a médica falou, vai para o CTI, logo eu me lembrei que isso não poderia acontecer, porque a doença poderia se reincidir. E eu, deixei baixo. Aí eu até canto aquela música que minha sobrinha gosta muito, a Stephanie. Deixa abaixo, deixa abaixo. Então, nós temos que deixar abaixo as nossas angústias. E o que a ansiedade nos leva? De novo, a respiração ofegante. Eu fiz a minha colinha aqui, tá, gente? A falta de ar, palpitações e dores no peito, fala acelerada. Olha, eu acabei de falar, eu fiquei gaga e falei muito, eu não sei nem imitar. Eu já falo acelerado. Imagine nessa ansiedade. Agitação de pernas e braços. A gente pode ganhar a síndrome da perna inquieta, aquelas pessoas que ficam balançando a perna. Isso é uma síndrome da perna inquieta. Tensão muscular, a gente pensa que está com problema de coração, dói tudo, né? Tontura e sensação de desmaio, você acaba adquirindo também uma labirintite. Enjoo eu tive muito, não vomitei, mas enjoo e vômito faz parte
da ansiedade, do estresse, a irritabilidade, eu fiquei muito irritada. Enxaqueca, eu tive muita enxaqueca. Eu já nasci com a enxaqueca devido à gravidez da minha mãe ter sido muito alterada os hormônios. Então, hoje eu me controlo para que essa enxaqueca ela não venha me arrebentar. Então, o útero materno também é um momento muito especial quando você está grávida. Quando você engravida, você também recebe, os seus hormônios estão alterados, dependendo da aceitação dessa gravidez sua ou da família, esse feto também vai sofrer. Mas isso é uma outra história, isso faz parte da epigenética. Boca seca, hipersensibilidade do paladar, tive também. Insônia, eu tive pouca. E preocupação excessiva diminuiu, porque depois que eu vi do CTI, eu parei de me preocupar mais ainda com a minha mãe. Hoje eu sei que tudo tem o seu tempo. Não morremos de véspera e não vamos deixar de morrer. Então eu consegui uma cuidadora para ela. Ela me liga todo dia querendo a me adoecer, porque ela joga a culpa, né? Ela sempre fez isso. Então ela tem um pouquinho de narcisismo nela, um pouquinho de perversidade, aliás, nós temos, né? Mas temos que deixar abaixo. Dificuldade de concentração eu tive, que eu não consegui mais atender meus pacientes. Também não consegui digitar meus e-books, nem preparar os meus cursos. Eu parei tudo. Fiquei nervosa. Também o nervosismo faz parte. Medo constante de alguma coisa. O meu medo era da doença, ela voltar. Então, esse medo constante faz parte também da ansiedade. Sensação de que vai perder o controle ou que algo ruim vai acontecer. Isso fica na nossa fantasia o tempo todo. Eu tive também desequilíbrio de pensamento. Meus braços adormeceram muito pouco, mas os braços ficam dormentes. Fiquei suando frio, que também faz parte. Sensação de ser observado externo e da própria vida. Despersonalização, não passei por isso, mas tem gente que passa. Sentir-se desconectado de seus ambientes. Desrealização, eu não tive isso. Então, é muito importante você entender sobre a ansiedade. Ansiedade, quando ela é tranquila, quando sofre esse desajuste todo, essa despersonalização, ela passa a ser tranquila. É um alerta que você precisa procurar uma rede de apoio, um terapeuta, alguém para conversar, que eu também peço que a pessoa faça, e eu fiz comigo, chupar uma bala, até ela terminar sem mastigar, porque mastigar a bala é muita ansiedade. Tomar banho frio, se você não consegue, coloque a água no mais frio que você puder, molhar os seus pulsos, isso é uma outra dinâmica também muito boa. Inspirar, fiz muito, e expirar, caminhadas. Quem pode ir para a academia, vai, mesmo que você esteja no estresse, na depressão, vai ajudar, porque o problema está na sua mente. Então, o seu corpo vai sentir. Na academia, o que vai acontecer? O seu corpo vai desestressar o seu cérebro, a sua mente. Então, a ansiedade também ela nos livra de um risco futuro, e ela me livrou de um risco futuro. Então, eu tenho para falar isso. Então, a causa da ansiedade nada mais é que uma reação normal do corpo diante aos eventos futuros. Ela pode ser boa ou ela pode ser muito ruim. Então, a vida, eu sempre gosto dessa frase e digo, a vida é uma ponte. E às vezes a gente nem percebe que está sofrendo ansiedade. Eu precisei de uma pessoa de fora para avaliar e ela conseguiu me despertar. Kátia, você está gaga e muito acelerada. Deixa eu ver se alguém entrou aqui. Gente, muito obrigada aqui. Alberto, muito bem-vindo aí vocês. Então, nós temos que aprender, saber. Cada dia a minha vida é um aprendizado. Eu não gosto da palavra assim, renascer, refazer. Isso é para trás. Eu gosto
de falar. Eu nasço todos os dias, com todas as dificuldades. Eu começo todos os momentos. Eu sempre tenho, assim, eu tenho esse pensamento assim, eu preciso mudar, minuto a minuto. Meus projetos têm que ser micro. Estava assim, até minha mãe chegar aqui. Depois eu retornei. Então, essa semana eu estou de volta, fazendo tudo aquilo que eu precisava para minha vida profissional, fazer meu grupo de terapia funcionar de novo, cuidar e acolher os meus pacientes. Eu tenho o meu projeto, que eu já falei, que é o DNA, Desenvolvimento Natural do Autoconhecimento. Aprender que eu entreguei para minha mãe os meus sonhos, sem querer eu entreguei. Eu deixei que ela roubasse a minha paz. Ninguém tira, nós entregamos. Então, quando tudo isso aconteceu na minha vida, aquele momento no hospital, que eu estava ali no Norte Dor, eu comecei a pensar e falei com meu marido, isso não pode mais acontecer. Eu não posso dar mais essa chance. Vou tomar uma atitude. Não vou morrer. Porque a vida passa. Ela tem 81 anos. Eu não tenho. Então eu quero chegar ali ou mais com vitalidade. Uma coisa que eu pensei também muito, assim, nosso coração, ele nos engana o tempo todo, até a Bíblia fala, né? Que o coração do homem é enganoso. E a mente, ela precisa ser renovada. Então você precisa do coração e da mente para um equilíbrio. Não deixar o seu coração dominá-lo e nem deixar a mente. Porque senão você vai ter um conflito, não vai ser flexível. Eu gosto muito, vou abrir aqui, olha. Deixa eu ver se está aberto aqui na minha... eu gosto muito dessa palavra aqui, que está no Evangelho de Mateus 6, 25, do 33 ao 34, que ele diz assim: por isso vos digo, eu me perdi aqui, não andeis ansioso pela vida, quanto a que é a vez de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto a vez de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que a veste? Então buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas. Então, a gente às vezes esquece que um verso desse pode mudar na nossa mente. Então, eu fiquei inquieta, pensando como seria o dia de amanhã, não tomei consciência disso. Então, ali ela está dizendo assim, que o dia de amanhã trará os seus cuidados, basta o dia o seu próprio mal. Então, eu sempre ensino, e naquele momento de tribulação, de aflição, que isso aí nós vamos ter sempre, eu esqueci dessa frase. Porque nós temos que aprender a viver aqui agora. Que passou, passou, não vai retornar, você tem que olhar para o passado, que eu costumo dizer para os meus pacientes. Como eu dirijo, né? Eu dirigindo, eu sou melhor do que caminhando. Porque como eu perdi meu globo ocular esquerdo e as próteses elas não se fixam, eu ganhei de presente um tratamento na USP de São Paulo, eles vão fazer uma pesquisa para colocar uma prótese que ela não saia mais do meu organismo. Então, eu aprendi assim, quando eu dirigir, para mim, é a melhor coisa do mundo, porque eu tenho os espelhos. Esse espelho, ele me permite olhar para trás, porque essa função, a percepção do meu lado esquerdo sumiu totalmente. Se eu boto a minha mão aqui e não vejo, eu estou vendo porque eu estou olhando aqui no telefone. Então, quando eu perdi o globo ocular, eu perdi. Então, eu esbarro nas pessoas na rua, as pessoas, porque eu não vejo. Então, às vezes eu caminho de lado. Aí as pessoas falam assim, você não está me vendo não? Aí eu levanto a minha franja e digo assim, não, porque eu sou cega do olho esquerdo e eu perdi a percepção, você me perdoa. Desculpa, eu não sei qual é a palavra que você gosta. Aí a pessoa fica sem ação. Mas no carro não, eu tenho uma direção, eu tenho os espelhos, eu olho para trás, olho para o lado. Então, o que é deixar a ansiedade para trás? A gente só olhar para frente. Porque quando a gente está na direção, você olha os espelhos e vê se vem carro atrás, lado direito, esquerdo, para você continuar avançando. E logo, muito rápido, é tão automático, né? É muito automático você olhar logo para frente. Você olha mais para frente do que você olha mais para trás. Você só vai olhar para os lados quando precisar avançar, passar para a direita, para a esquerda, esquerda e direita. Então, eu aprendi na direção que a gente só deve olhar para frente, para não perder o rumo da vida.
E sem querer, com a minha mãe aqui, eu esqueci. Porque nós, terapeutas, não damos conta do nosso emocional em família. Nem podemos fazer terapia em família. Na família, com a mãe, com o pai. Não posso fazer constelação com eles. Não devo. Não vai ser bom para mim nem para o outro. Eu preciso de uma consteladora. Eu faço constelação nos outros. Em mim, não. Eu prefiro assim, eu preciso ter o meu supervisor. Eu fiz um curso muito bacana também de psicanálise no Libraps. Muito bom, vou deixar aqui o curso que eu fiz, psicanálise. Muito bacana também. Tem um professor, João Nolasco, que ele é uma pessoa assim, excelente, no qual também é um espelho para a minha vida. Como a doutora Karen é um espelho na minha vida, a doutora Elisa, o doutor Ricardo e outros médicos a mais. Mas esses que eu estou falando, assim, foram pessoas que abençoaram a minha vida, abaixo de Deus. E eu agradeço muito pela vida deles. Aprendo muito com meus pacientes, aprendo muito com meus alunos. Eu sempre digo que a minha formação não foi na faculdade. Foi com as pessoas que eu ensinei, são com as pessoas que eu atendo. Então eu procuro sempre olhar para frente. E em algum momento ali com a minha mãe aqui eu me perdi. Mas logo lá no hospital eu me encontrei. Falei, caramba, a gente fala tanto sobre isso, faz palestra, prega o evangelho e no momento sequer a gente nos deixamos de levar por uma tribulação e conflito que não era meu. A Bíblia manda a gente honrar pai e mãe, mas não manda a gente sofrer por eles, cuidar. Até que ponto, né? Eu aprendi uma coisa, eu tenho que estender minha mão, meus braços, até certo ponto. Eu posso até fazer assim, mas se eu faço isso, eu já estou demais. E eu estava lá demais. Então eu não posso mais fazer isso comigo. Nem vocês podem fazer isso com vocês. Honrar é uma coisa agora. Sofrer por o outro não dá. Nós não somos salvadoras do mundo. Quem salva o mundo adoece. Quem salva as pessoas adoece. Quem salva pode morrer. Nós vemos aí a história de Cristo, que ele teve que doar do seu sangue e ir lá para a cruz para salvar a humanidade. Não é essa a história? Então, nós não podemos imitar essa história. Eu não sou salvadora de ninguém. Porque quem salva o mundo adoece. Ganha uma doença autoimune. O próprio Cristo, quando ele estava indo, naquele tempo que ele estava indo para a cruz, para morrer, ele subiu um monte. E ali ninguém foi com ele. Olha só, ele foi sozinho. Ali ele teve uma depressão muito grande. Ele colocou sangue pelos poros. Essa é a maior depressão. Você colocar sangue pelos poros. Se fosse eu e você, não ia resistir. A gente ia morrer. Mas ele não, ele foi para a cruz. Ele resistiu, foi para a cruz como homem, como ser humano, e morreu como Deus. Morreu como homem e foi aos céus. Então, a gente vê que tudo tem limite na nossa vida. E nos dias atuais, nós temos muitas preocupações. Preocupação de não se infectar com o coronavírus, de perder o emprego, o que mais? Pagar nossas contas, trabalhar em casa, cuidar dos filhos, evitar contato com grupos de risco, essa política meia louca que estão deixando pessoas adoecidas. Então, são várias coisas que nos deixam ansiosos. Então, o que você tem que fazer? Se afastar, se prevenir. Por exemplo, eu passo o dia inteiro sem ver televisão. Eu leio, vocês estão vendo a quantidade de livro? Eu leio. Tenho caderno de anotação. Tenho um monte de canetinhas que eu trabalho, que eu desenho, que eu pinto para mim também. Eu preciso disso na minha vida. Então, eu faço trabalhos, eu converso com meus pacientes, desenho para eles, faço vídeo com algumas coisas desenhando. Então, a ansiedade, ela baixa a nossa imunidade. E se baixar a sua imunidade, você não sabe o que vai vir para você. E a ansiedade, ela traz muitos males para a nossa vida. Enxaqueca, dor de cabeça, dores musculares, dificuldade para dormir, insônia. Por quê? Ou a pessoa está pensando no passado, ou a pessoa está lá na frente, no futuro, e deixa de viver o quê? O aqui e agora. Então, não vos, como está no versículo, né? Não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará seus cuidados.
Bem, se a gente olhar para 2019 e 2020, eu tinha um plano, eu tinha um curso montado. Eu estava vendo um espaço. E o que o Covid fez? Paralisou todo mundo. Adiantou todo aquele planejamento. Agora ele está saindo da gaveta. Tem um espaço que eu atendo aqui, um espaço holístico, aqui na Pinto Teles, que eu não sei o número agora, que eu trato de paciente. Também trato online. Então, eu me perdi. Em uma semana, olha só, em uma semana, eu entreguei tudo que eu podia fazer para minha mãe e eu adoeci. Mas lá no hospital, aquilo foi uma estratégia de Deus para mim. Você não vai salvar a sua mãe. Faça o que você pode. Não faz além, porque você é um ser humano. Ele é Deus, ele consegue, eu não. Deus cura e Deus não cura. Deus curou do meu olho? Não, mas me curou porque eu estou viva. Então, gente, precisamos viver cada dia com preocupações assim, desse momento. Porque nós estamos vivendo um futuro incerto e longínquo, né? Ele é incerto o futuro agora. Eu planejo, eu digo assim, que todo o meu planejamento ele é estratégico e em desenvolvimento. Porque hoje eu estou aqui, amanhã baixa uma lei que ninguém pode mais sair de casa, ninguém pode fazer mais nada, tira a nossa internet. E aí? No futuro, a gente sabe que é incerto. Duas coisas nós sabemos que é certo. Nascemos e morremos. Então, é o que eu digo. A vida é uma ponte. Sempre vou falar isso na minha live. Você vai cansar de ouvir isso de mim. E isso está assim, ó, desenhado na minha cabeça. A vida é uma ponte. E ela é construída com alguns pilares. Com 5, com 6, com 10, com 1000. A ponte é sua, a vida é sua e você tem que anotar. Nos meus pilares, eu deixei anotado tomar conta do meu corpo, do meu organismo, do meu foco, deixa eu tentar me lembrar. Ai, Jesus, deixa eu me lembrar o que eu botei. Das minhas vivências. Deixa eu ver se eu me lembro, gente. Desculpa aí, mas a cabeça, né, não guarda tudo. Deixa eu ver se aqui. Vem. Essa disciplina. Parcerias que eu faço. Então, eu fui colocando, eu fui construindo. Deixa eu ver se eu consigo fazer aqui para vocês, aqui nesse caderninho. Não, vou fazer um quadrinho para você. Já que a gente está online, se você está aqui, você está com paciência, deixa eu pegar aqui. Eu tenho uma folha. Deixa eu ver aqui, gente. Deixa eu pegar essa folha aqui para vocês. Vou desenhar esse papel e vou mostrar. Eu tenho essa fonte desenhada. Vou botar aqui a frase que muita gente... Essas palavras. Fracasso e vitória. Desenha também na sua casa. Faz muito desenho, gente. É mapa mental. Tudo que você precisar, faça. Vai ajudar muito a vocês. Foco. Organismo. Disciplina. Parceria. O sentir. Meu pensar. O agir. Eu só tô dando um modelo aqui para vocês terem uma ideia. Vocês estão vendo? Então, eu construí vários pilares. Então, a vida é uma ponte.
sustentada por pilares. Você coloca seus pilares, eu coloquei esses aqui, e de vez em quando eu vou acrescentando mais para minha vida. Aí eu botei aqui assim, você pode botar qualquer palavra. Vou imaginar que você está no fracasso, está numa ansiedade, você está com medo, você está com pânico, você está com alergia, sei lá o que você tem. Aí você constrói essa ponte para a sua vitória. E você pode botar aqui o que você... qual é a sua missão, sua visão, seus objetivos. Isso é só para você ter um norte na sua vida. Que você possa trabalhar aqui também pertencimento, equilíbrio, harmonia. Que nós temos que ter domínio sobre as coisas. Domínio da justiça, o domínio da responsabilidade, o domínio da ética, o domínio da moral, o domínio da consciência plena. Então, tudo isso faz parte de um conjunto de aprendizado. Então, nessa manhã que nós estamos aqui conversando, eu acredito que se você está aqui porque você está gostando, e se você puder compartilhar, deixar um coraçãozinho, fazer pergunta, eu te respondo. Ontem eu estava conversando com uma cliente e eu falei que nós somos seres que tem muita coisa que está incluída na nossa vida. Por quê? Nós somos seres biológicos. Por quê? Nós temos o quê? Um organismo que precisa ser tratado, que precisa ser cuidado, não pode ser negligenciado. Eu sei que a saúde pública está uma droga. Então você vai, marca. Por exemplo, eu sou inscrita na clínica da família aqui do Valqueire. Então eu estou inscrita. A minha filha, que é advogada, também está inscrita. O meu genro, que também é um supervisor, ganha bem, está inscrito. O meu neto, todo mundo da minha família escrevia. E eu tenho plano de saúde, e o meu neto também tem um plano de saúde. Mas mesmo assim, eu me inscrevi. Sabe por quê? Eu preciso fazer parte, eu preciso sentir. Parece utopia, mas não é utopia. E também não é óbvio. Eu não gosto muito dessa palavra óbvio. Eu faço porque eu posso precisar. Quantas vezes eu necessitei do SAMU? Eu, com plano de saúde, fui ligar para pedir ajuda, que meu marido teve um problema sério com a vacinação. E ele não foi atendido rápido, fizeram muita pergunta. Eu desliguei, chamei o SAMU, e o SAMU veio rápido. Ficou na minha casa aqui. Foi na 3ª vacina, a 4ª dele, não sei. Ficou aqui de meia-noite às 5 da manhã. E já o plano não cobriu isso. Então, o eu da gente, ele precisa morrer às vezes. E deixar o simples entrar. Eu sou assim. O que vocês estão vendo aí, eu sou no meu dia a dia. Se querem gostar de mim, querem. Se não querem, a mim não vai ter problema para mim. Então, nós somos seres biológicos. Nós somos composto disso. Também nós somos seres sociológicos, culturais. Precisamos uns dos outros. Preciso estudar, preciso ter lazer, preciso passear, preciso me orientar. Somos pessoas filosóficas, por quê? Porque nós precisamos pesquisar, buscar o sentido, buscar a epistemologia da palavra para não falar besteira. Eu faço muito isso. Eu escrevo minhas apostilas, mas eu procuro. E erro ainda, hein? Não sou perfeita. Mesmo procurando o sentido. Eu tenho livro de filosofia, eu tenho livro de psiquiatria, eu tenho livro sobre dependência química, que eu estudei muito e trato de dependente químico. Nós somos seres psicológicos porque temos emoções. Nós somos seres teológicos porque cada um tem a sua religião, a sua seita, o seu modo de pensar. E temos que respeitar uns aos outros. Nós somos seres... Deixa eu me lembrar aqui. Pedagógico, porque nós temos como aprender. Nós somos seres eutagógicos. Nós somos seres antropológicos, que somos humanos. Eu estava até escrevendo isso aqui, agora eu vi aqui, ó. Andragógico também. Procure a epistemologia da palavra. Quando você vê uma palestra, alguém falar alguma palavra que você não conhece, não fique esperando do palestrante que ele te ensine. Seja curioso, seja curiosa. Então, entregue as suas preocupações para Deus. Ou entregue para aquela pessoa que você confia, assim, no divino. Não sei. Não sei se você é ateu. Eu acredito em Deus, então eu entrego para Deus as minhas preocupações e trabalho em cima disso. Tem gente que assim vai para a igreja ou vai para alguma instituição religiosa e fica ali buscando. Ora por mim, ora por mim, ora por mim, tudo bem, ore. E você? Qual é a ação que você está tomando para ter um bom emprego? Qual é a ação que você está tomando?
eu vejo assim, os religiosos, os pastores, seja lá o que for, eu vou orar para você arranjar emprego. Tá. Aí aparece o emprego. Como é que você montou esse currículo? Você montou esse currículo, um currículo para todas as empresas? Seu currículo vai ser jogado fora. Então, se você viu uma entrevista, você viu uma empresa dando uma vaga, então vai estudar aquela empresa para que seu currículo seja de acordo com a missão, com a visão, com as metas, objetivos, os valores daquela empresa. Porque se não for, a empresa vai te chamar, ela vai jogar o seu currículo fora. Então não adianta só orar. Eu vou orar, vamos orar, irmãos e irmãs, para que você arranje um emprego. Não é? Tudo bem, está orando. Mas qual é a ação que você vai fazer? Você vai estudar essa empresa? Você vai estudar os valores dessa empresa? Será que o seu valor é igual daquele? Que se for só para matar a fome, você vai ser mandado embora. E também não vai entrar na empresa. E se ficar, vai ficar pouco tempo, não vai chegar a 3 meses, ou vai ficar naquele tempo lá de garantia. Sei. Então, a gente precisa acordar. Precisa acordar para a vida. Tomar atitude. Pelo amor de Deus, vamos mudar a nossa história. Eu estou mudando a minha. Eu espero que vocês também mudem a minha. Vocês têm alguma pergunta? Vocês que estão assistindo? Estão gostando da live? Que bom. Se vocês puderem compartilhar, e se vocês gostaram, eu agradeço. Que essa manhã seja uma manhã abençoada, seja uma tarde abençoada. Daqui a pouco eu vou começar a atender. Daqui a pouco eu vou começar a digitar minha apostila. Eu estou preparando as avaliações, sua anamnese. Para uma apostila para mães que querem entender como é que pensa, né, uma criança de 12 anos, como pensa uma criança de 1 ano, de 2 anos, de 3 anos, fazendo por parte, para sair barato essa venda desse material. Então, gente, é isso. Uma coisa que eu preciso fazer sempre é buscar o reino de Deus, entregar minhas preocupações a Ele, que essa é uma receita de cura espiritual para você e a sua família. Você não é obrigado, então vai meditar. Então, eu termino agora essa live. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua família, que Deus abençoe o seu trabalho, o seu dia, a sua semana, até o último dia da sua vida aqui na Terra. Que Deus abençoe e te livre vocês de todo o mal. Estudem, é o que eu quero dizer para vocês. Estudem, busquem o conhecimento, tenha conhecimento da palavra. Procura aí se você não sabe o que é eutagogia, se você não sabe o que é andragogia, que faz parte do meu trabalho também. Procure, anote, que você vai aprender. Que quem pesquisa aprende, quem ensina aprende também, mais do que aquele que está sentado na cadeira. Então, gente, que Deus abençoe abundantemente a vida de vocês. Tenha uma tarde maravilhosa. Se der, ainda volto e retorno aqui. Se você gostou, compartilhe. Meu telefone, vou dizer de novo, 021 96885 8565. Eu tenho um grupo de apoio. Vou começar semana que vem a terapia em grupo. Talvez hoje eu faça uma live no Zoom para explicar como é que vai ser meu trabalho. Se você quiser participar, sejam todos bem-vindos. E se não for para você, indique uma pessoa conhecida. Faço constelação. Meu primeiro atendimento com as pessoas é grátis, para eu saber se você vai ter empatia comigo e eu contigo. Ok? Deus abençoe ricamente a vida de vocês. Muito obrigada.